Era uma vez um líder russo insano, chamado Vladimir Putin. Consumido pelo desejo de entrar para a história e sabendo que o espectro da morte se aproxima cada vez mais à medida que ele avança nos seus 70 anos, esse homem lançou uma invasão. Não deu certo. Ainda não está dando certo. Como recompensa por sua loucura, os inimigos desse líder liberaram drones que penetram profundamente no território russo e destroem tudo o que vem. Por 40 dias e 40 noites, os drones voaram. A Rússia foi bombardeada. 100 alvos foram eliminados em pouco mais de um mês de inferno. E quanto àquele líder insano, ele acabou de ouvir a melhor história para dormir já contada. Ele não gostou nem um pouco. Aprovei uma operação de influência de 40 dias para o serviço contra o Estado agressor, com o objetivo de obrigá-lo a acabar com a guerra, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 25 de junho. Essa campanha tinha um propósito claro. Putin seria influenciado a acabar com a guerra, disse Zelensky. E essa influência viria na forma de drones, lançados aos centenas, que tinham como alvo locais estratégicos na Rússia, nos territórios ocupados e nas linhas de frente. O objetivo era claro: a Rússia precisava sentir a dor da guerra que ela mesma começou. Ser forçado a sofrer tanto pelos 40 dias de poder de fogo da Ucrânia, que Putin não teria outra escolha a não ser vir para a mesa de negociações. A campanha de 40 dias agora acabou. E embora não tenha alcançado seu objetivo principal, e a Ucrânia tenha algo a dizer sobre isso, cumpriu a mais importante das promessas de Zelensky. Milhares de alvos russos foram destruídos. Os números estão aí, e formam a pior história de ninar que Putin já ouviu. Durante sua campanha, a Ucrânia conseguiu realizar mais de 100 ataques a alvos estratégicos dentro da Rússia e nos territórios ocupados. A variedade foi impressionante. As refinarias de petróleo, como tantas vezes aconteceu, foram atingidas. Só que desta vez, foram atingidas mais duramente do que nunca. Os drones da Ucrânia fizeram visitas a bases aéreas, defesas antiaéreas, navios de guerra, petroleiros, centros logísticos e fábricas da indústria militar. Sanções cinéticas foram aplicadas em larga escala. Recordes foram quebrados e petroleiros da frota Fantasma foram enviados para o fundo dos mares que cercam a Crimeia. E nas linhas de frente e na retaguarda próxima, os números ficaram ainda piores para a Rússia. Os drones da Ucrânia destruíram mais de 21 mil alvos em toda a linha de frente e mataram quase 5 mil soldados russos em 40 dias. Isso representa uma taxa de 125 mortes por dia, com muitos outros ficando feridos. Equipamentos foram destruídos com a mesma facilidade que soldados. Vamos guardar parte disso para os destaques da campanha que vamos revelar em instantes. Mas a mídia, United 24 Media, oferece bastante coisa para começar. 124 sistemas de artilharia foram destruídos na ofensiva de 40 dias da Ucrânia. A Rússia perdeu 63 veículos blindados, 24 tanques e 22 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. 14 aeronaves e helicópteros da Rússia foram abatidos pelo fogo de drones da Ucrânia, assim como 40 sistemas de defesa aérea, que deveriam impedir que tudo isso acontecesse. E quando se tratou dos drones da Rússia, a Ucrânia respondeu à altura de forma mais eficaz do que Putin jamais imaginou que seria possível. Ao final da campanha, mais de 11 mil drones e robôs terrestres da Rússia haviam sido reduzidos a cinzas, junto com 712 das equipes responsáveis por controlar esses drones. Deve ter parecido um ataque incessante para a Rússia, como cortar as cabeças de uma hidra. Quando um caía, 2 outros surgiam em seu lugar. Mas mencionamos algo sobre destaques, então vamos dar uma olhada em alguns dos momentos mais marcantes da campanha de 40 dias, que foi repleta de sofrimento para a Rússia. Vamos primeiro para Omsk. Esta localidade que fica escondido na Sibéria deveria estar muito além do alcance dos drones da Ucrânia. A mais de 2.500 quilômetros da Ucrânia, a cidade estava segura, o lugar perfeito para abrigar uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Claro, você já pode imaginar o que aconteceu. A Ucrânia atingiu Omsk com drones. A refinaria na cidade, que por tanto tempo esteve fora de alcance, foi duramente atingida. Fotografias do local mostram o fogo e a fumaça saindo dessa instalação-chave. Os drones da Ucrânia quebraram todos os recordes anteriores de distância, voando tão profundamente na Rússia que acabaram perto da fronteira com o Cazaquistão. A Ucrânia não atacou essa refinaria apenas pela mensagem que isso enviaria de que nenhuma instalação vital na Rússia estava mais segura. A refinaria de Omsk é enorme, na verdade, uma das maiores da Rússia, já que ela tem uma capacidade anual de refino de 21 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto. Ela também se especializa na produção de combustíveis, lubrificantes e petroquímicos, que são essenciais para as forças armadas russas na Ucrânia. Esse ataque não foi apenas simbólico, foi estratégico. Antes da campanha de 40 dias, Omsk era uma das 2 únicas entre as 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia que ainda não tinham sido visitadas pelos drones ucranianos. Agora não mais. E falando das maiores refinarias de petróleo da Rússia, isso nos leva ao nosso segundo destaque. Todas as 11 maiores refinarias de petróleo da Rússia já foram atingidas por drones ucranianos.
A Ucrânia olhou para as 2 das 10 maiores que restavam, atingiu as 2 e ainda deu um tiro extra para garantir. A United 24 Media deu a notícia em 7 de julho, destacando que o ataque a Omsk era o último da lista que a Ucrânia precisava. Outras foram atingidas tanto ao longo de 2026 quanto durante a campanha de 40 dias. A refinaria de petróleo de Kirish, que processa até 21 milhões de toneladas de petróleo por ano, tem sido constantemente atacada. A refinaria de Kostovo, que processa 17 milhões de toneladas por ano e produz 4,8 milhões de toneladas de gasolina, foi duramente atingida em 2 de julho, perdendo metade de sua capacidade de produção no processo. Os 17,1 milhões de toneladas que são processados na refinaria de Ryazan não vão a lugar nenhum, depois que um ataque em maio suspendeu a produção. Durante toda a primavera e o verão, a Ucrânia mirou tanto a refinaria de Yaroslavl quanto a de Volgogrado, ambas com capacidades de processamento na faixa de 15 milhões de toneladas por ano. A refinaria de Moscou, que supostamente deveria ser mais segura do que a maioria, devido à sua proximidade com a capital da Rússia e todas as defesas aéreas que a cercam, foi atingida 2 vezes em junho, tirando 12 milhões de toneladas de capacidade de refino de operação. E completando a lista estão as refinarias Bashnev Novoil, Syzran, PEN e Novokuibishevsk, que juntas processavam 37,8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O petróleo russo está queimando num ritmo como nunca vimos antes. E embora os ataques da Ucrânia às refinarias não sejam novidade neste momento, a campanha de 40 dias reforçou de vez o fato já estabelecido de que nenhuma das instalações mais importantes da Rússia está mais segura. Quer mais destaques? Nós temos. A campanha de 40 dias causou um enorme impacto na Força Aérea da Rússia, já que a Ucrânia derrubou mais de uma dúzia de aeronaves. Entre as baixas estavam 2 caças Su-35, que, tirando o Su-57, que mal entra em ação na Ucrânia, provavelmente são os melhores caças que a Rússia pode colocar em campo. A Ucrânia destruiu um Tu-95MS em mais um ataque contra a frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. Várias plataformas mais antigas da era soviética, que a Rússia usa em seus ataques com mísseis planadores, também foram abatidas por drones ucranianos, incluindo Su-24, Su-30 e Su-30SM. A Ucrânia também conseguiu derrubar 2 aviões de treinamento L-39, o que vai dificultar para a Rússia preparar seus pilotos para o que Putin precisa que eles façam. Com os ataques aéreos, vêm os ataques a aeródromos. Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels e Bagurovo receberam visitas dos drones ucranianos. Para muitos, não foi a primeira visita, mostrando o quanto as defesas aéreas da Rússia estão sobrecarregadas. Isso é uma boa introdução para o nosso próximo destaque. Os sistemas de defesa aérea russos tiveram um período muito difícil durante a campanha de 40 dias. A Ucrânia acumulou uma média de um sistema de defesa aérea, ou radar, destruído por dia, em uma ofensiva que abriu caminho para ainda mais ataques aéreos no futuro. Entre eles, estava um radar multifuncional 92N6E, que é frequentemente usado pelos sistemas S-400 da Rússia, além de um radar Nebo-U. A Rússia perdeu vários sistemas de defesa aérea Panzer Pantsir S-2 e Tor MM-2 para os drones da Ucrânia, além de uma estação de guerra eletrônica, POL-21, que supostamente seria capaz de desviar os drones ucranianos de sua rota. Há um delicioso senso de ironia em tudo isso. As próprias armas nas quais a Rússia confia para lidar com os drones da Ucrânia estão sendo derrubadas por eles, mostrando como muitos desses sistemas simplesmente não cumprem bem essa função, porque têm dificuldade em rastrear drones voando em baixas altitudes. A campanha de 40 dias só aumentou os problemas de defesa aérea com os quais a Rússia já vem lutando há algum tempo. À medida que o alcance dos drones da Ucrânia aumentou, a Rússia se viu cada vez mais tentando estender suas defesas aéreas por áreas maiores de seu território. As defesas aéreas da Rússia são como um elástico esticado ao redor da cintura saliente de um general russo. Eventualmente, o elástico arrebenta, e estamos começando a ver esses estouros acontecendo por toda a parte. Agora há enormes lacunas nas defesas aéreas da Rússia. A Rússia simplesmente não tem sistemas suficientes para defender cada alvo que a Ucrânia possa querer destruir. A Rússia está em pânico. Até mesmo o anel de defesa aérea, fortemente reforçado ao redor de Moscou, está sendo penetrado. O Kremlin está tentando realocar as defesas aéreas para proteger alvos prioritários, mas isso só está criando mais vulnerabilidades, tanto na linha de frente quanto na retaguarda, para a Ucrânia explorar. E agora, mais 40 sistemas e radares se foram. Putin sabe o que isso significa. Mais drones da Ucrânia vão ter êxito. Temos mais um destaque para você antes de seguirmos em frente. A frota fantasma da Rússia nas águas ao redor da Crimeia. Ela não está indo bem. Durante todo o mês de julho, a Ucrânia lançou ataque após ataque contra navios da frota fantasma no Mar Negro e no Mar de Azov. Na maioria das vezes, a Ucrânia parecia mirar em embarcações que abasteciam a Crimeia com combustível e suprimentos, como parte de sua estratégia mais ampla de isolar a península e forçar Putin a abrir mão do controle sobre o território que a Rússia roubou em 2014. Essa campanha não parou.
Até 29 de julho, a Euromaidan Press estava relatando que a Ucrânia havia atingido 201 navios da Rússia em apenas 3 semanas. Uma atualização veio da conta da defesa da Ucrânia no X em 6 de agosto. O número subiu para 236 barcos e navios, destruídos somente em julho, com a maioria dos ataques sendo realizados a distâncias superiores a 50 quilômetros. A Ucrânia agora afirma que tem controle de fogo sobre as águas que cercam a Crimeia. É difícil discordar. A Rússia parece incapaz de fazer qualquer coisa para impedir esses ataques contra seu transporte marítimo ligado à Crimeia. O que temos aqui é uma enorme quantidade de equipamentos russos enviados para o Ferro Velho, junto com soldados enviados para seus túmulos. Mas o que a Ucrânia realmente conquistou com sua campanha de 40 dias? Vamos analisar essa resposta logo após este lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder o que preparamos para você. Veja o que a Ucrânia fez durante 40 dias. Ela trouxe a guerra de volta para a Rússia, talvez mais do que nunca antes. Isso não foi uma série de ataques aleatórios realizados quando surgiam oportunidades. A Ucrânia planejou tudo isso. Ela sabia exatamente o que iria atingir, onde e quando. Cada drone lançado subiu aos céus com um propósito que já havia sido definido antes do início da campanha. A Ucrânia não foi reativa, ela foi proativa em uma campanha projetada para exercer a máxima pressão possível sobre Putin. Esse aspecto da campanha foi extremamente eficaz. No meio da campanha, a revista The Economist publicou um artigo cobrindo os ataques da Ucrânia contra as instalações da Wildberries na Rússia, que é outro destaque que não abordamos. Você vai descobrir o motivo no final do vídeo. Mas a campanha de drones da Ucrânia já causou pelo menos 2 bilhões de dólares em danos a uma empresa que é basicamente a Amazon da Rússia, aumentando a pressão tanto sobre os vendedores quanto sobre os compradores que usam a plataforma. Cada ataque que a Ucrânia realizou durante sua tempestade infernal de 40 dias serviu ao mesmo propósito. As refinarias foram atingidas para impedir que os russos tivessem fácil acesso ao combustível. O mesmo vale para os ocupantes da Crimeia e os ataques à frota fantasma. Até mesmo os ataques contra o equipamento militar da Rússia servem como lembretes de que uma guerra que Putin prometeu que nunca ultrapassaria as fronteiras da Ucrânia agora chegou à Rússia. E pode atingir quase qualquer parte da Rússia. O ataque a Omsk provou isso. A liderança russa está sentindo o impacto. O descontentamento público está aumentando, relata a The Economist. De acordo com o VCIM, um instituto de pesquisa próximo ao Kremlin, a satisfação com as políticas do governo caiu de 45% em janeiro para 21% em junho. O número de pessoas que acham que a Rússia está indo na direção errada dobrou de 17% para 35% no último ano, diz Lavarda, um instituto de pesquisa independente. Claro, enfraquecer o exército russo era e continua sendo uma prioridade, mas esses 40 dias de ataques também visavam ao dano psicológico que a Ucrânia causou ao povo russo. Mais de 100 ataques em solo russo em 40 dias não são pouca coisa. Na verdade, é uma bandeira vermelha bem visível para todo russo enxergar. Eles sabem que seu grande protetor Putin falhou com eles. Para a Ucrânia, isso é um caso em que dar o troco é justo. A guerra psicológica é uma estratégia que a Rússia tem usado desde o momento em que invadiu. Para a Rússia, isso significa realizar ataques constantes contra cidades ucranianas, muitas vezes matando ou ferindo civis nesse processo. Durante o inverno, isso também significou ataques incessantes contra a rede de energia da Ucrânia. A Ucrânia não perdeu a cabeça para se juntar a Putin e seus capangas. Ela não realiza ataques diretos contra civis, mas ela decidiu que uma estratégia de guerra psicológica é válida, considerando tudo o que a Rússia fez e continua fazendo. O objetivo da Ucrânia é tornar a vida desconfortável para o russo comum e, no caso dos ocupantes na Crimeia, tornar a vida simplesmente insustentável. Não há exemplo melhor disso do que a escassez de combustível que assolou a Rússia durante os 40 dias de campanha. A Ucrânia não atacou refinarias e navios da frota clandestina só porque pode. Ela quer que a gasolina e o diesel russos queimem em qualquer lugar, menos dentro dos veículos russos. E se esse combustível não puder queimar, ele precisa se tornar uma mercadoria tão valiosa que os consumidores russos não consigam comprá-lo. Durante todo o mês de julho, a Ucrânia conseguiu em grande parte atingir seu objetivo. Em algumas regiões da Rússia, especialmente na Crimeia, o preço da gasolina dobrou. Filas, algumas chegando a vários quilômetros, tornaram-se uma cena comum do lado de fora dos postos de gasolina da Rússia, enquanto motoristas acabam procurando por qualquer bomba que ainda tenha combustível. Os ataques da Ucrânia às refinarias reduziram cerca de 1/3 da produção padrão de refino da Rússia, deixando-a em níveis que não eram vistos desde 2002, segundo relatos da United 24 Media. As instalações que a Ucrânia atingiu durante sua campanha de 40 dias representam 45% da capacidade total de refino da Rússia. E esse único aspecto da campanha de pressão acredita-se ter custado à Rússia cerca de 13,5 bilhões de dólares ao longo de 2026.
É tudo uma questão de gerar descontentamento, enquanto deixam de dirigir. Há muito menos russos que conseguiram fazer isso, devido ao que a Ucrânia tem feito nos últimos 40 dias. A única salvação para a Rússia é que a Gazprom Neft, que é uma das maiores vendedoras de combustível do país, teria suspendido os limites de compra em 13 regiões russas, onde foi forçada a racionar combustível às pressas. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, especialmente se a Ucrânia decidir intensificar seus ataques às refinarias. Mas, novamente, tudo se resume à pressão. A revista The Economist destacou com os números das pesquisas que compartilhou, e o Kyiv publicou a mesma coisa em um artigo de 4 de julho, onde proclamou que um número recorde de russos agora quer que Putin coloque fim à sua operação militar especial. O veículo afirma que uma pesquisa realizada pelo Instituto Ucraniano de Pesquisas, o Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia, descobriu que apenas 9% dos russos querem continuar a guerra até que seu país alcance uma vitória completa. 81% dos entrevistados disseram que prefeririam muito mais ver um fim imediato aos combates, especialmente à luz do quanto isso está custando para eles e para o país. Essa virada na opinião pública na Rússia é nada menos que um sucesso para a campanha de 40 dias da Ucrânia. Mas também não podemos ignorar o elefante na sala. O objetivo era forçar Putin a sentar à mesa até o final dos 40 dias de pressão contínua, e isso não aconteceu. É improvável que muitos, talvez até o próprio Zelensky, realmente acreditassem que o psicopata escondido em bunkers subterrâneos declararia a paz. No entanto, a Ucrânia causou danos concretos em toda a Rússia e continuou a aumentar a pressão sobre Putin em um momento em que a aprovação para sua invasão atingiu novos patamares mínimos dentro do próprio país. Isso é uma vitória para a Ucrânia. Quanto ao que acontece a seguir, é mais do mesmo. Putin não aceitou negociar depois de 40 dias. Então, a Ucrânia vai lançar uma nova campanha. Nós vamos continuar. Não se prenda a todos esses argumentos. 40, 50, 100 ou 15 dias. O que importa é o resultado. Não importa tanto como entramos nesse processo. O que é muito mais importante é com o que saímos dele. Para sair disso com o resultado desejado, precisamos ser fortes. Essas são as palavras do chefe do gabinete presidencial, Kirill Budanov, ao término da campanha de 3.040 dias. Isso é um aviso. Se Putin, seus comparsas e o povo russo pensaram que o pesadelo que acabaram de suportar tinha acabado só porque o prazo de 40 dias chegou ao fim, eles estão muito enganados. Muitas coisas estão no céu, prontas para atacar. E se havia alguma dúvida de que Budanov estava dizendo a verdade, então os operadores de drones da Ucrânia já as dissiparam. Eles deixaram que suas armas falassem por eles. Em 6 de agosto, a Ucrânia realizou mais 2 ataques a refinarias, desta vez nas refinarias Bashnev Novonovoio e Slavneft Yanos. A mensagem foi enviada de forma clara e direta. A Rússia pode ter sobrevivido ao ataque de 40 dias, mas a pressão não vai diminuir. A Ucrânia vai forçar Putin a negociar, mesmo que isso signifique que cada refinaria na Rússia tenha que queimar. Agora, mencionamos outro destaque da campanha de 40 dias, os ataques a Wildberries. Tivemos um bom motivo para não entrar em detalhes. Já fizemos isso. Esses ataques podem acabar sendo o aspecto mais importante da campanha de pressão da Ucrânia, e você pode descobrir o porquê assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou desta análise sobre mais de um mês de sofrimento da Rússia, inscreva-se no programa militar para ser um dos primeiros a ver o que vem por aí. E obrigado por assistir.